10 sinais de alerta de demência e Alzheimer. Não ignore. Você entra em um cômodo da casa, para no meio do caminho, olha ao redor e não se lembra por que foi até ali. A primeira reação é rir de si mesmo. Coisa da idade, alguém diz. Mas e se não for? E se esses lapsos forem mais do que distrações passageiras? E se eles forem sinais silenciosos de que algo muito maior está acontecendo dentro do seu cérebro, sem aviso e sem barulho? Esse é o problema da demência e do Alzheimer. Eles não começam com grandes crises, não anunciam sua chegada. Eles chegam devagar, como uma névoa que encobre a clareza dos dias. No começo, parece inofensivo. Você troca o nome do neto, erra o caminho para um lugar que já foi centenas de vezes. Demora mais tempo para lembrar o número do telefone. As pessoas ao redor dizem que é normal. Mas dentro de você, alguma coisa já está diferente. E este é o ponto mais perigoso, quando os sintomas parecem pequenos demais para serem levados a sério. É aí que tudo começa a se perder. O que pouca gente sabe é que o Alzheimer e outras formas de demência não aparecem de repente. Eles se constroem, muitas vezes, ao longo de 10 ou até 15 anos antes do diagnóstico. Como uma rachadura no alicerce de uma casa, quase invisível no começo, mas que, se não for cuidada, faz tudo desabar com o tempo. O problema não está apenas nos esquecimentos, está no que acontece depois deles, na frustração crescente, na perda da confiança, na dependência emocional e, por fim, na perda da própria identidade, porque quando a memória falha, não é apenas um nome ou uma data que desaparece, é um pedaço de quem você é que começa a sumir. E esse é o maior medo que ninguém fala. Não é apenas o medo de ficar doente, é o medo de deixar de existir, mesmo estando vivo. Neste vídeo, você vai entender os 10 sinais silenciosos que alertam para esse processo. Vai conhecer o que está por trás dessas mudanças e, o mais importante, como você pode reagir agora, antes que seja tarde. Porque, como diz a sabedoria antiga de Aristóteles, o começo é mais da metade do todo. E se há um começo no esquecimento, também pode haver um começo na prevenção. Os 10 alertas, que ninguém te conta, mas que você precisa saber agora. Quando a mente começa a falhar, ela raramente grita, ela sussurra. E se esses sussurros forem ignorados, o estrago silencioso se instala. Por isso, é fundamental reconhecer os primeiros sinais, mesmo que pareçam pequenos ou inofensivos. Não são esquecimentos simples, são pedidos de socorro do cérebro. São alarmes que muita gente normaliza, até que se tornem irreversíveis. O primeiro sinal é a dificuldade em lembrar nomes familiares. Um filho, um neto, um vizinho de anos. A pessoa até reconhece o rosto, mas o nome escapa como areia entre os dedos. Isso não é cansaço. É a memória recente dando os primeiros sinais de falência. O segundo sinal é esquecer o caminho para lugares já conhecidos. A padaria da esquina, a casa da irmã, a praça onde caminhava todos os dias. De repente, se perde. Fica desorientado. Isso não é distração. É desorganização espacial. Uma das marcas do comprometimento neurológico. O terceiro sinal é o uso de palavras erradas ou pausas longas para encontrar palavras simples, como se a frase travasse no meio ou fosse substituída por outra que não faz sentido. A linguagem, que antes fluía naturalmente, começa a tropeçar. É um indício claro de que o cérebro está lutando para acessar arquivos básicos. O quarto sinal é a repetição. Fazer a mesma pergunta várias vezes em poucos minutos. Repetir histórias em sequência. E não lembrar que já disse aquilo. O problema não é falta de atenção. É falha na gravação da memória recente. O quinto sinal é a dificuldade em tomar decisões simples. Escolher o que comer,
organizar a rotina. Resolver um problema do cotidiano. O pensamento fica lento, a confiança em si mesmo começa a desaparecer e, junto com ela, a autonomia. O sexto sinal é o isolamento. A pessoa começa a evitar conversas, reuniões, encontros familiares. Não por falta de vontade, mas por vergonha de se confundir. O medo de errar a trava. Esse afastamento agrava ainda mais a condição, pois o cérebro precisa de interação para se manter ativo. O sétimo sinal é a mudança de humor repentina. Alguém calmo se torna irritado, alguém animado passa a ficar apático. A personalidade se altera sem razão aparente. Isso não é temperamento. É o cérebro deixando de processar estímulos da forma como fazia antes. O oitavo sinal é a dificuldade em executar tarefas rotineiras. Preparar um café, organizar a casa, manusear um controle remoto. Tarefas simples que, de repente, exigem esforço desproporcional. Isso indica que a coordenação entre intenção e ação está comprometida. O nono sinal é a perda da noção de tempo. A pessoa não sabe se é manhã ou noite, confunde os dias da semana, vive em um tempo desconectado do real, como se estivesse presa em um espaço sem relógios. Isso causa confusão, insegurança e frustração. O décimo sinal é esquecer o uso de objetos comuns, escova de dentes, talheres, roupas. A pessoa segura o objeto, mas não sabe o que fazer com ele. É como se o cérebro não reconhecesse mais sua função. Quando isso acontece, já não é apenas esquecimento. É perda de referências básicas da vida. Esses sinais não aparecem todos de uma vez e nem sempre são percebidos por quem está ao redor. Por isso, é preciso sensibilidade e atenção. O tempo é um fator decisivo. Quanto antes forem reconhecidos, maiores são as chances de desacelerar o processo. Porque a demência não destrói a memória de um dia para o outro. Ela vai corroendo devagar, apagando pedaço por pedaço. E quando nos damos conta, metade da história já se perdeu. Um cérebro que inflama silenciosamente o que está queimando suas memórias por dentro. Pouca gente imagina que a causa da perda de memória pode estar muito além da idade ou da genética. Há algo que acontece por dentro, todos os dias, e que acelera o processo de degeneração sem dar sinais visíveis. A inflamação crônica no cérebro. Ela não causa dor, não altera exames simples, mas aos poucos apaga conexões entre os neurônios, como se fios elétricos estivessem sendo corroídos de dentro para fora. Essa inflamação é alimentada principalmente por 3 elementos: alimentação desequilibrada, estresse prolongado e sedentarismo. É como jogar lenha diariamente numa fogueira que ninguém vê. Alimentos industrializados, cheios de conservantes e açúcares ocultos, aumentam os níveis de inflamação sem que a pessoa perceba. O que parece um simples lanche ou uma sobremesa inofensiva pode, na verdade, estar atacando o cérebro todos os dias. O corpo humano foi criado para lidar com pequenas inflamações, como as que surgem após um machucado ou uma infecção. Mas quando a inflamação se torna constante, ela deixa de proteger e começa a destruir. O cérebro, sendo uma das regiões mais sensíveis, é uma das primeiras vítimas. As células responsáveis pela memória, pela linguagem e pela orientação vão sendo danificadas, perdendo sua capacidade de se comunicar entre si. É como se antenas fossem desligadas, uma a uma.
Com o tempo, essa inflamação cerebral altera até mesmo o comportamento. A pessoa se torna mais confusa, mais irritada, menos concentrada. Não há um momento exato em que tudo desaba. É um processo gradual, invisível, que só se percebe quando os prejuízos já são visíveis demais para serem ignorados. E é por isso que pequenas mudanças de estilo de vida fazem tanta diferença. Quando se reduz o açúcar, se escolhem alimentos naturais, se caminha ao sol, se dorme com qualidade, o cérebro responde. Ele desliga o alarme da inflamação. Ele tenta se recuperar, reconectar, resistir, mas ele precisa de ajuda, não de medicamentos imediatos. Precisa de um ambiente que favoreça a cura. E isso começa na mesa, no silêncio das emoções guardadas, no movimento do corpo que há tempo parou. Ninguém fala sobre isso com clareza, porque é mais fácil tratar sintomas do que ensinar prevenção. Mas a verdade é que enquanto houver inflamação ativa no cérebro, a memória vai continuar sendo consumida, como páginas de um livro antigo que se desfazem ao toque. E quando as palavras desaparecem, não é apenas o que se esquece que dói, é aquilo que nunca mais poderá ser lembrado. O caso de Dona Eunice, quando a mente se perde antes do corpo. Dona Eunice chegou ao consultório acompanhada da filha. Tinha 74 anos, rosto tranquilo, mãos entrelaçadas no colo. Ela sorriu, mas demorou para lembrar o motivo da consulta. Enquanto a filha explicava, ela olhava para o chão, como se procurasse respostas em algum ponto da memória que já não respondia com clareza. A história começou com esquecimentos pequenos. Confundia os dias da semana, misturava nomes, esquecia panelas no fogo. Depois vieram os silêncios no meio das frases e as perguntas repetidas no intervalo de minutos. Mas o que mais assustou a família foi quando Dona Eunice saiu para comprar pão e não soube mais voltar para casa. Foi encontrada horas depois, sentada em uma calçada, confusa, perguntando por pessoas que já haviam partido há anos. Não havia dor no corpo, não havia febre, ferida ou sinal de sofrimento físico, mas dentro dela algo estava desmoronando. A filha contou que semanas antes, a mãe havia começado a guardar objetos em lugares improváveis. Um talher na geladeira, a escova de cabelo no armário da cozinha. Também tinha momentos de raiva súbita, como se estivesse sendo atacada por fantasmas que ninguém via. O que mais doía, porém, era o olhar perdido. Aqueles olhos que um dia transmitiam firmeza, agora pareciam buscar orientação em um mundo que já não obedecia à lógica. Essa é a dor mais difícil de traduzir. A mente se despede antes do corpo, e o corpo segue funcionando, mas carregando a ausência de quem se foi sem sair. Dona Eunice não perdeu apenas a memória, perdeu o senso de lugar, de tempo, de propósito. A filha segurava a mão da mãe com força, mas sabia que, aos poucos, a presença que ela conhecia estava se dissolvendo em silêncios que ninguém conseguia interromper. Como diz a palavra em Provérbios, quem é sábio vê o mal e se desvia, mas o imprudente segue adiante e sofre as consequências. A sabedoria está em perceber antes, em olhar os sinais com atenção, não com negação. Em buscar caminhos enquanto ainda se pode escolher, porque há um tempo para tudo, como ensina a Escritura. E quando esse tempo passa, o que resta é tentar preservar o que sobrou da memória de quem já não sabe mais contar a própria história. A memória pode ser restaurada, mas você precisa começar antes que seja tarde. Ainda há quem acredite que depois de certa idade não há mais o que fazer, que o esquecimento é inevitável, que a lucidez se desfaz com o tempo e que o destino já está traçado.
Mas isso não é verdade. O cérebro humano é moldável, até mesmo após os 60, 70 ou 80 anos. Ele responde. Ele se adapta. Ele regenera, desde que receba o que precisa para funcionar. A mente não precisa de remédios caros nem de soluções milagrosas. Ela precisa de alimento de verdade, de oxigênio, de estímulo e de descanso. Precisa de rotina e de conexão. A cada nova caminhada ao sol, a cada noite bem dormida, a cada prato com comida natural e rica em nutrientes vivos, o cérebro agradece e responde. Lentamente, mas responde. Existem substâncias naturais que ajudam a reduzir a inflamação, melhorar a circulação cerebral, nutrir as conexões entre os neurônios. Estão em raízes, sementes, folhas, chás e alimentos simples. Não há segredo, há sabedoria esquecida. O que antes era a prática das avós foi sendo deixado de lado, trocado por soluções industrializadas que apenas adormecem os sintomas, sem tocar na causa. Alimentos como cúrcuma, azeite extra virgem, castanhas, frutas vermelhas e vegetais de folhas escuras carregam compostos que protegem o cérebro e fortalecem a memória. Pequenas mudanças na rotina, como desligar as telas antes de dormir, caminhar pela manhã, e desafiar a mente com leitura e conversa, já fazem diferença visível. O cérebro é como um músculo, ou se usa ou se perde, e não é preciso fazer tudo de uma vez. É preciso começar com um hábito, uma troca, uma escolha e manter. O tempo, que tanto assusta, pode ser também o aliado. Não importa quantos anos você tem, mas o que você vai fazer com os dias que tem pela frente. É por isso que criamos um material especial, feito com cuidado e embasamento, que reúne receitas e práticas naturais para proteger sua mente e seu corpo da degeneração silenciosa. O nosso guia de receitas para não ficar doente é um passo real, concreto e simples para quem quer mudar o destino da própria saúde com sabedoria. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Se a mente começa a adoecer em silêncio, a resposta começa com escolhas silenciosas e consistentes também. Escolhas que renovam, escolhas que restauram, escolhas que devolvem o que o tempo não precisa roubar. O futuro que espera quem ignora os sinais, cadeiras de rodas, fraldas e solidão. Há um ponto em que o silêncio se torna permanente. Primeiro vem o esquecimento, depois a confusão. Mais adiante, o corpo ainda se move, mas a mente já não responde. E quando a mente se apaga, o que sobra é dependência total. A pessoa que um dia foi ativa, lúcida, presente, passa a precisar de ajuda para tudo, desde escolher a roupa até lembrar como segurá-la. A perda da autonomia não acontece de um dia para o outro. Ela se instala em silêncio como uma sombra que cresce lentamente nos cantos da vida. No início, basta um apoio. Depois, vem a cadeira de rodas. E quando os músculos já não obedecem, quando o tempo já não é reconhecido, chegam as fraldas, os lenços umedecidos, o banho dado por outras mãos. É nesse ponto que o medo mais profundo se realiza. Não é apenas o medo da doença. É o medo de se tornar invisível, de depender de alguém para existir. De ser lembrado apenas pelas fotografias antigas e pelas histórias contadas à mesa, enquanto o corpo permanece ali, mas a essência já foi embora. As famílias sofrem, não pela tarefa, mas pela dor de ver alguém que amam se dissolver aos poucos. O olhar que antes acolhia, agora se perde no vazio. A conversa vira monólogo, a presença vira ausência, e o que mais pesa não é o trabalho, é a saudade antecipada, aquele sentimento de luto por alguém que ainda está vivo, mas já não está ali. Essa realidade poderia ser diferente para muitos. Bastaria a atenção no começo, bastaria uma decisão. Ignorar os sinais
é deixar que o fim chegue com mais pressa. É entregar ao tempo aquilo que poderia ser preservado. E quando não se reage, quando não se age, quando se nega o que está diante dos olhos, o futuro já está sendo escrito, e ele cobra caro por aquilo que foi desprezado no passado. A mente é um presente que precisa de cuidado diário. E quando esse cuidado não existe, o que resta é o vazio. O corpo sentado, os olhos abertos, mas a vida ausente. Porque não é preciso morrer para deixar de existir. Às vezes, o esquecimento leva primeiro a alma, depois o resto. Escolha o caminho da lembrança. A hora de agir é agora. A vida é feita de escolhas que parecem pequenas, mas mudam destinos inteiros. Há quem espere o diagnóstico, o tom grave do médico, a primeira internação para então reagir. Mas há também quem escute os sinais do corpo e da alma, quem perceba que não precisa ser tarde para começar. A diferença entre um final silencioso e uma vida lúcida até os últimos dias está justamente aqui, na decisão de agir antes. O cérebro não exige perfeição, exige constância, exige cuidado no prato, leveza no pensamento, movimento no corpo e presença na rotina. O que mantém a mente viva não são apenas os alimentos, mas também as emoções bem vividas, os vínculos preservados, os pensamentos que desafiam, as conversas que provocam. Memória é construção diária, não milagre repentino. E mesmo que já tenha havido sinais, mesmo que já existam falhas, ainda há espaço para mudança. A natureza oferece respostas, desde que você esteja disposto a olhar com atenção. Os alimentos certos não apenas nutrem, eles protegem. As combinações certas limpam, reconstroem, despertam áreas que estavam adormecidas. A sabedoria escondida em receitas simples, em chás preparados com intenção, em raízes que curam, em sementes que restauram. É por isso que criamos o Guia de Receitas para não ficar doente. Ele não é apenas um conjunto de instruções. Ele é uma ferramenta prática para quem quer reescrever a própria história de saúde, com consciência e direção. Tudo que está ali foi pensado para servir de escudo contra a degeneração, para devolver ao corpo o que ele precisa para manter viva a sua parte mais preciosa, sua identidade. O link para o guia está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. E não se trata de uma venda, é uma entrega, é uma ponte entre o que você sabe e o que precisa fazer. Quem entende isso cedo, colhe os frutos de uma vida mais longa, mais lúcida e mais digna. Escolha o caminho da lembrança. Cuide do que te faz ser quem você é, porque preservar a memória é preservar a vida. E ainda dá tempo, desde que você comece agora.